Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, os meus cumprimentos, caras e caros fregueses de todas as freguesias, também os meus cumprimentos. Sr. Presidente, vou começar com uma saudação sincera que não tem nada de hipócrita. Toda a gente sabe que este Presidente da Junta é intransigente na interpretação que faz da defesa dos interesses dos seus residentes. Isso muitas vezes é muito mal interpretado, inclusive pelos seus amigos, mas gostava de saudar o Sr. Presidente pela decisão que tomou em relação ao Martim Muniz. As grandes lideranças também se reconhecem quando, por vezes, felizmente não muitas vezes, porque não erram muitas vezes, mas quando, por vezes, corrigem o caminho que tinham pensado fazer. E esta sua decisão, que eu aplaudo, foi também o reconhecimento da importância da cidadania e da movimentação das pessoas. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por se ter corrigido algo que, em meu entender, era mau para a cidade e para a freguesia que eu represento, e dizer ao Sr. Presidente que estamos naturalmente expectantes em relação ao processo que se segue, que é um processo de concurso de ideias, para o qual esta Junta de Freguesia irá participar também com uma sua própria ideia, uma vez que desde há 3 anos que tenho vindo a criticar a situação anterior e também a sugerir para aquele espaço um espaço para as famílias. Nós queremos fixar residentes neste território, nós apoiamos o projeto, Sr. Presidente, incompreensivelmente barrado, que tem a ver com a construção de habitação na Colina de Santana, e nós achamos que, se queremos ter pessoas a viver no centro histórico, temos que lhes oferecer equipamentos que deem tranquilidade e que os atraiam para aqui, e, portanto, quero dizer que vamos, nesse sentido, nós próprios, Junta de Freguesia, apresentar uma proposta para debate, inserida no concurso de ideias que a Câmara vai lançar, e já estamos a trabalhar nela. A segunda questão que eu queria aqui referir tem a ver com o ruído, que percebi que não é um problema próprio da minha freguesia, porventura até mais grave noutras freguesias, mas que o estamos a sentir na pele nesta nossa freguesia. E eu quero saudar uma campanha que foi iniciada recentemente, à qual a Câmara aderiu ou apadrinhou, que foi quando o ruído entra em casa, os residentes vêm para a rua, mas ela não chega, porque o resultado das campanhas é que elas sensibilizam nos 15, 20 dias a seguir, mas depois tudo volta ao mesmo, não chegam. E se queremos de facto enfrentar o problema do ruído, temos todos que ter a coragem, ao nível das nossas próprias capacidades de decisão e, porventura, ao nível da exigência perante quem tem outras capacidades legais acima de nós, mas nós temos que rever, em primeiro lugar, a lei do regulamento zero. Enquanto ela for aplicada aos centros históricos das cidades, vai ser muito difícil controlar a questão do ruído. Em segundo lugar, temos de ter um regulamento eficaz, fortemente penalizador para quem não cumpre, sobretudo para os bares e barzinhos, e também as políticas de urbanismo, que de facto não podem licenciar bares ou autorizar bares, quando é evidente que eles só vão subsistir se venderem para a rua. E eu partilho da opinião da minha colega, aliás já tínhamos refletido sobre esta matéria, mudando até a minha próprio pensamento sobre isto antes de eu ser Presidente da Junta, temos que ter a coragem de proibir a venda para a rua. Temos que ter a coragem de proibir a venda para a rua. Não penalizando quem está a consumir álcool na rua, mas sim a restauração e o comércio que vende para a rua. E é fácil, é preciso sentarmos à mesa, é fácil encontrar soluções para isso. Muitas lojas de conveniência não cumprem o horário das 10 horas e continuam a vender bebidas para a rua, e nós todos temos de ter também aqui a percepção que só intervindo a este nível é que nós vamos conseguir ter efeito sobre as campanhas, que são sempre muito interessantes, muito bonitas, têm direito a tempo de antena nas televisões, mas depois os resultados práticos não são tão concretos quanto isso. Em relação à segurança, eu começo por fazer uma declaração. Todos nós, tal como quase todos os cidadãos, certamente, defendemos uma polícia democrática, uma polícia cumpridora da nossa Constituição, uma polícia que saiba exercer a autoridade com bom senso, e todos nós, portanto, exigimos da polícia um comportamento cívico próprio do Estado de Direito e das polícias democráticas.
Mas como cidadão e como autarca, não fico nada satisfeito, antes pelo contrário, fico muito incomodado e inseguro, quando também sinto que hoje em dia é muito possível agredir polícias, insultar polícias, sem nenhum tipo de consequência. Devo dizer. Posto isto, gostava de referir que também achamos que a presença policial no nosso território é insuficiente. E também achamos que os problemas estão a agravar. E se Lisboa é uma cidade na rota europeia segura, temos focos concretos de muita insegurança. E quero referir ao Sr. Presidente, a moraria está a ficar sem controle. A consequência da reabilitação do intendente foi que nós ficámos com tudo o que estava no intendente e mais alguma coisa. Ao ponto de um membro do executivo da minha junta de freguesia, que por acaso está ali presente, é a Maria João, ter sido enxovalhada e quase agredida à porta de sua casa, assim como uma técnica social da minha freguesia ter sido agredida no atendimento. Tudo isto resulta da venda de droga, do controle, da ausência de controle sobre as pessoas que frequentam a prostituição que está no meu território e que traz insegurança, assaltos, roubos e, pelos vistos também, um grande alarmismo social. Muitas vezes, pessoas, cidadãs que não exercem essa profissão, são abordadas em pleno dia na rua, como sendo também profissionais do sexo. E isto é algo que é intolerável para essas pessoas e que transmite uma péssima imagem da nossa cidade. O mesmo se passa com os focos de venda de droga. Há venda de droga, há venda de falsa droga e há quem vende falsa droga, mas também tem a verdadeira droga na carteira ou debaixo da pedra. E, portanto, ou debaixo das pedras da calçada. E, portanto, é preciso uma intervenção muito mais eficaz e nós ficámos muito a perder com o encerramento do posto da esquadra que estava na Rua da Maroria, que a Câmara apadrinhou, que eu achei que, de facto, mais policiamento na rua iria melhorar, mas não houve nem mais policiamento, não temos o posto da esquadra na Rua da Moraria e temos aquilo completamente entregue, a partir de determinadas horas, sobretudo à meia-noite, a um conjunto de indivíduos que também estavam no Martim Muniz, a um conjunto de indivíduos que vão para ali agredir pessoas, assaltar pessoas, põem-se à porta põem-se, aliás, ao pé da caixa de multibanco que lá está, levantam o dinheiro e é assaltado, enfim, é uma situação intolerável. E quero desde já dizer, tenho tido muitos cidadãos que vêm ter comigo que já se querem organizar em milícias. Naturalmente eu tenho-os desmotivado e dito que não, nunca contarão com o meu apoio, com o meu beneplácito, mas o problema existe e não fechem os olhos, não enterrem a cabeça debaixo da areia, porque senão Lisboa passará a ser de facto uma cidade muito insegura em alguns sítios e, portanto, gostava de deixar aqui esta recomendação. É claro que também tem a ver com a atividade noturna, com o comércio, que, a meu ver, é altamente impróprio em zonas residenciais, como está a acontecer. Terceira questão, higiene urbana. É evidente que a higiene urbana é um problema de todos nós e eu sou sempre o Presidente de Junta mais insatisfeito em relação às questões de higiene urbana. Ando na rua, palmilho o meu território, há dias em que saio razoavelmente satisfeito e há outros em que saio de rastos. Isto prende-se com muita coisa, como eu costumo dizer, se a Câmara funciona mal, nós funcionamos mal, se nós funcionamos mal, a Câmara funciona mal, é evidente. Há uma completa, também, comportamento incívico por parte de muitos cidadãos. Eu estava a ouvir com alguma ironia a questão dos cocós dos cãezinhos. Eu sou uma pessoa bem educada, abordo os meus fregueses com toda a afabilidade e tenho gravado um dia em que eu abordei uma senhora e lhe disse, então a senhora não apanha o cocó do seu cão? Ela respondeu, apanho o senhor. Apanho o senhor. O que é o que eu quero dizer com isto? O problema da higiene urbana não é só, embora mesmo dos cocós dos cãezinhos, não é só um problema das juntas de freguesia, porque é verdade que nós podemos fiscalizar e podemos passar contraordenações. Mas uma coisa é fazer uma contraordenação a um estabelecimento comercial, está identificado, rua tal, porta tal, nome tal. Outra coisa é nós não temos poder de identificação de um civil. Portanto, se o fiscal da junta quiser identificar um cidadão para o autuar, não tem possibilidade legal de o fazer se o cidadão disser eu não quero ser identificado. E, portanto, é preciso envolver a Polícia Municipal, de quem também só tenho que dizer bem, é preciso envolver a Polícia Municipal nesta tarefa e à paisana, Sr. Vera, e à paisana.
É preciso envolver. E por último, e mais importante que isto, são os regulamentos. Eu sei que está para ser aprovado o regulamento municipal, ele tem que ir para debate público, porque hoje em dia, um estabelecimento que vive da rua, isto é, foi licenciado ou começou a funcionar com licenciamento zero e não tem onde guardar o lixo que faz na rua. Se o põe na rua e nós autuamos, ele paga voluntariamente dentro do prazo e só paga 29 euros. Até lhe sai barato, até lhe dá jeito. Está a comprar, entre aspas, o direito de usar o espaço público para colocar lixo por 29 euros por multa. Ora, nenhuma junta tem um fiscal por restaurante nestas condições ou por bar ou qualquer coisa assim. Portanto, é preciso que este regulamento seja fortemente penalizador quem ofende e quem agride o nosso espaço público. Quem ofende e quem agride o nosso espaço público. Portanto, chama a atenção que é preciso avançar com isto rapidamente. Estamos globalmente satisfeitos com aquilo que vemos em relação ao regulamento de estacionamento que está em preparação. É evidente que o problema dos parquímetros, do estacionamento para residentes, claudica se não houver fiscalização. E nós já estamos numa fase em que dizemos retirem-nos e ponham parquímetros muito caros, porque os residentes não pagam e aí talvez já haja mais fiscalização por parte da EML. Porque todas as zonas que a Junta conseguiu, e eu não tenho só os méritos, há bocado foi referido que a Junta pôs pilaretes no beco do Terreposto, sim senhora, entravam lá ambulâncias, não entravam ambulâncias, aquilo estava cheio de carros, houve problemas dramáticos de evacuar pessoas com macas, isso tudo, mas eu tive que pedir autorização à Câmara para pôr lá aqueles pilaretes e quero agradecer ao Sr. Vereador Miguel Gaspar a celeridade com que me deu essa autorização e nós pusemos de facto, aí temos consciência que a nossa execução é muito mais rápida que a vossa, como sabe muito bem, noutros casos que temos aqui em análise. Estaleiros, espaço público. Sr. Presidente, volto a dizer, cada vez que um estaleiro é levantado, a Câmara, provavelmente porque tem que fiscalizar a cidade inteira, ficam despesas para a Junta porque o espaço onde esteve esse estaleiro ficou seriamente danificado. Já sugeri, e volto a reafirmar, que seria bom que essa competência fosse partilhada com as juntas de freguesia. Nós não nos inserimos, não interferimos na análise técnica do estaleiro, mas temos que ter o poder de o licenciar finalmente e de ficar com a caução do espado, uma caução que o empreiteiro tem que entregar na junta, para ele, quando se for embora, deixar aquilo em condições. Eu agora tenho uma obra em frente à junta, na Rua da Vitória, que o estaleiro foi levantado e aquilo está miserável. Está miserável, já percebi que mais tarde ou mais cedo a junta vai ter que ser ela a reparar aquilo, custando-nos certamente mais de 1000 euros ou qualquer coisa assim, e reparar aquilo, e não há direito, não é justo, e portanto queria sugerir ao Sr. Presidente uma particular atenção para esta problemática, porque nós temos capacidade de maior fiscalização in loco e também, naturalmente, depois aprovaremos um regulamento onde passará a ser obrigatório deixar-se uma caução na junta de freguesia, que será integralmente devolvida se ele repuser como estava o espaço público, ou então nós usaremos aquele dinheiro para corrigir as situações que ele deixou mal. Sr. Presidente, partilho tanto a sua expressão que andar a pé em segurança nos passeios é algo de básico e basilar, que isso explica porque é que nós andamos, dentro das nossas possibilidades, a retirar trotinetes de cima dos passeios. É de facto um problema. Em cima dos passeios, ainda há dias vi um sujeito, um senhor cair e rachar a cabeça, teve que ir de ambulância, aliás, para o hospital, por acaso era um turista, a rachar a cabeça, e de facto, a questão de facto, para nós junta, não é um problema de código da estrada, é um problema de não utilização indevida dos passeios para publicidade comercial, porque todas estas trotinetas estão identificadas com uma marca e algumas até têm, muito atrevidamente, uma etiqueta, utilize-me. Portanto, estão a fazer uma atividade comercial em cima do passeio e é preciso, de facto, termos aqui uma grande firmeza. Por último, apenas uma disponibilização. Já fizemos o mais difícil em relação ao alojamento local, uma vez que, fruto de esforços conjugados, e eu tenho um particular, naturalmente também orgulho, a entender que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior foi uma das primeiras juntas, aliás estão as 3 juntas aqui, que mais alertou para o problema que viria aí,
mas já se fez o mais difícil e o Sr. Presidente, muito justamente, já interditou o aparecimento de mais alojamento local em 3 dos bairros da freguesia Santa Maria Maior. Nós achamos que também deveria ser na Baixa e no Chiado, mas estes 3 era evidentemente óbvio. Mas temos agora o problema da fiscalização. E a oferta que eu quero fazer, a disponibilidade, é que também achamos que podemos fiscalizar isto melhor que a Câmara, que os fiscais da Câmara, ou da ASAI, ou de quem quer que seja. E, portanto, estamos disponíveis para nos sentarmos à mesa e para discutirmos uma forma em que a Junta de Freguesia possa ter um papel determinante na fiscalização. Não é que se o utente do alojamento local faz ou não faz barulho à noite. Isso, de facto, tem que ser a Polícia Municipal a lá ir. É sobre se aquele alojamento local está lá de pleno direito ou não, se apareceu depois do seu despacho ou não apareceu depois do seu despacho, ou se é ilegal ou não é ilegal. Estamos completamente disponíveis para assumir essa responsabilidade e tenho quase a certeza que a eficácia seria muito mais assertiva se for desenvolvida por outras entidades, inclusive pela própria Câmara. Não porque a Câmara seja incompetente, mas porque, nestes casos, as intervenções de menor dimensão são sempre mais assertivas, mais eficazes e mais rápidas. Muito obrigado.